Como nós estamos aqui desde ontem de manhã, não é, tratando de assuntos seríssimos, assim, o tempo todo papo cabeça, eu achei que seria muito bem-vindo fazer um intervalo artístico. Então nós temos aqui 3 estudantes de música de instituições públicas. O Matheus Queiroz, da sanfona, é da UFRJ, a Lari Reis no pandeiro, é da Unirio, e o flautista Gabriel Oliveira, da Escola Vila Lobos. Bom, é isso, gente. Boa tarde. Nós somos do grupo Tom Brasileiro. Fazemos desde música de câmara até baile, de forró, de choro. Então, onde tem música, a gente está. Então, vamos fazer um showzinho para vocês. Vamos começar com Forró de Dois Amigos, música de Edmilson do Pif, pernambucano, tocava Pif, comprava o nome. E é isso, vamos lá. Vamos ficar também. Aí. Obrigado. Vamos seguir então com Espumas ao Vento, Flávio José.
então agora com a música de um sanfoneiro chamado Sivuca, um dos maiores sanfoneiros que esse país já teve, paraibano. Vamos tocar Feira de Mangaia. Bom, vamos seguir agora um clássico do nosso também outro grande sanfoneiro, que foi o Luiz Gonzaga, música chamada Sanfona Sentida. Tá?
vamos seguir agora com uma música de um grande outro compositor, que felizmente nesse Brasil a gente tem muitos, que é a música Eu Só Quero um Xodó, do Gilberto Gil. É dos dois juntos, do Menino e Gilberto Gil. Bom, seguindo, a gente vai voltar com o Luiz Gonzaga, fazer uma música chamada Sabiá.
Estamos caminhando para o final, a gente agradece a atenção, os aplausos, os sorrisos. Vamos fechar então com Tá. A gente vai fazer aí um combinado ao Seu Valença, também um outro grande músico, e mais uma vez Luiz Gonzaga, que é o nosso mestre. Gente, siga o nosso Instagram, quem tiver aí, se filmou, marcar, pode ver? Tom Brasileiro Underline. Tom Brasileiro Underline. Tom Brasileiro Underline. Tom com T está tudo bem. Então vamos lá. Tom Brasileiro. Bem, dando seguimento aqui, boa tarde a todos. Espero que tenham tido um bom almoço. Aconteceu um fenômeno, o primeiro na minha vida, em que entrou a inteligência artificial nessa mesa. Eu recebi o currículo dos 3 participantes, que eram tão extensos que eu tive que pedir ao chat GPT que fizesse uma apresentação de 1 minuto deles. E aqui vou ler. Não fui eu que escrevi, foi o chat GPT. Qualquer coisa. Agora tem que achar. Ele me manda o seguinte: apresentação, 1 minuto. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria coordenar essa mesa com 3 convidados de trajetórias tão significativas no campo da saúde mental. Concordo. Paulo Amarante, à minha direita, é pesquisador sênior da Fiocruz, referência central na reforma psiquiátrica brasileira, fundador da Abrasme e autor de diversas obras fundamentais sobre atenção psicossocial. Tive que encurtar toda a sua trajetória internacional. Fernanda Pacheco Ferreira, à minha esquerda, é professora da UFRJ,
doutora em Psicologia Clínica pela PUC-Rio e pesquisadora do NEPEC e do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sándor Ferenczi, dedicando-se aos modos contemporâneos de subjetivação. Bateu? E Rossano Cabral de Lima é médico, psiquiatra, professor da UERJ, doutor pelo Instituto Max Planck, em Berlim, e autor do livro Somos Todos Desatentos? O TDAH e a Construção de Bioidentidade. Isso foi o que o chat me mandou para eles. Então, queria combinar com vocês, eu acho que começa com Paulo, depois a Fernanda, e depois o Rossano, e depois Fernanda, orientação da direção. Ok? Podemos começar, então? Bem, boa tarde. Alô? Alô? Agora sim. Bem, boa tarde. Primeiro, uma moção, pô, bacana, vou usar também a inteligência artificial a partir de agora, né? Aliás, eu fiz uma brincando ontem, depois eu vou mostrar para você, depois eu falo. Mas eu fiquei muito feliz, primeiro, assim, eu também estava falando com o Marcelo, todos os encontros que eu faço, aí aproveito para convidá-los, dias 29 na UERJ, 30 e 31 na Fundação Oswaldo Cruz, eu vou fazer o 9º Seminário Internacional Epidemia das Drogas Psiquiátricas. Um seminário, então, que já vem sendo realizado há muitos anos, sempre com a participação do Robert Whittaker, o jornalista premiadíssimo, autor do livro Anatomia de uma Epidemia, Made in América, outros tantos, e agora lançou um livro bombástico, né? Psiquiatria sob influência e corrupção institucional. E ele vem todos os anos, é meu coautor com um livro que está aí, da Zagodoni, chamado Desmedicar, é um título provocativo, a gente podia desmedicalizar, desmedicar. Né? Então, todos os anos a gente começa, sempre eu tento colocar, como eu sou ligado ao movimento da reforma psiquiátrica, antimanicomial, nossos artistas são artistas provenientes do campo da saúde mental. Né, como Tá Pirando, Pirado Pirou, a banda, o Loucura Suburbana, o Harmonia Enlouquece e todo esse grupo. Fiquei emocionado também com a música, né, me remeteu aí aos tempos que eu era recém-formado, que eu tive uma banda também de médicos. Né, hoje é dia do médico, na época que o médico predominantemente tinha sonhos, tinha desejo de mudança da realidade. Nós escrevemos, eu fui datilografador do documento que apresenta o SUS ao Brasil. Ano que vem está fazendo 40 anos da 8ª Conferência Nacional de Saúde Mental, e nós elaboramos, e eu tive, como era jovem, e tinha uma máquina Lettera 22, que é uma espécie de computador da época, eu ia para as reuniões dos sindicatos médicos e tive a tarefa dada pelo Sérgio Aroca de datilografar e mimeografar o documento para levarmos a Brasília. Mas uma das coisas que me alimentava era uma banda que eu tinha com os colegas médicos. Um dos médicos músicos era Crescêncio Antunes, presidente do Conselho de Medicina, na época que o Conselho de Medicina era uma entidade preocupada com a saúde pública brasileira, com a saúde da população, era ético e responsável, né? e lutava a favor do sistema público, da saúde, de respeito do direito da população. E a baterista também era uma mulher, chamava Jandira Fegali. Ela chama ainda Jandira Fegali, mas não é mais minha baterista. Nós éramos... então, foi assim, uma felicidade. Hoje, eu estava falando com... Primeiro, falei com eles, tem que fazer justiça. A música Feira de Mangai é do Sivuca com a Glorinha Gadelha, a mulher dele, que sempre foi apagada. Ficou apagada, e fez músicas e letras, era uma grande cantora e compositora. E eu também fazendo justiça a isso. Agora, esse ano, eu lancei um livro que também está aí, da Zagodoni, fiquei surpreso de saber que a Zagodoni estava aí, um livro da Franca Basaglia. A Franca, namorada, esposa, viúva do Franco Basaglia, teve
teve o destino de ter sido apagada, né? No patriarcado e toda a história, ficou sempre como a mulher do Franco, a viúva do Franco. Pouca gente sabe que ela foi senadora e regulamentou a lei chamada Lei Franco-Basaglia, a Lei Basaglia. Foi a regulamentação dela. E autora, com quase todos os textos dele, vinham com um pé de páginazinho assim, escrito em cooperação com Franca Basaglia. Aí nós fizemos agora a justiça, passamos a Fundação Franco e Franca Basaglia, da Itália, em nome da Franca também. Então ficou Franca e Franco Basaglia, Franca não só por causa da justiça, como também da ordem alfabética, né? E lançamos o livro aí com escritos históricos originais da Franca, e tem tido todo um movimento de recuperação da importância que ela teve. Isso é uma nota que eu fiz, a introdutória, né, mobilizado com a apresentação. Na hora que eles falaram música do Sivuca, eu virei para o Marcelo e falei, e Glorinha Gadelha. Não podemos esquecer a grande Glorinha. Bem, eu fiz uma apresentação enorme, não fiz uma apresentação de slide, de falas, escrevi um monte de coisa, eu vou ver se dá tempo de falar alguma coisa e também podemos ficar para o debate. Mas uma coisa importante assim, que eu acho logo de início é essa utilização talvez exagerada, né, banalizada do termo saúde mental. Agora, tudo virou saúde mental. Então, eu tenho visto coisas assim. Eu trabalho na Fiocruz, ali regularmente tem conflitos da polícia com a milícia, da milícia com o tráfico, do tráfico com a milícia, etc, etc. As pessoas, no outro dia, enchem os ambulatórios lá do centro de saúde, as salas, e, em geral, os profissionais de saúde atendem com problema de saúde mental. Então, essa ideia de uma certa naturalização de problemas no trabalho, tudo vira questão, saúde mental do trabalhador. O problema na escola, saúde mental das crianças. E, em geral, não se problematiza a escola, modelo arcaico de mais de 200 anos, quase 300 anos, é a escola normal, né? A escola normal, a normalizadora, um modelo de ensino, de sociabilidade absolutamente arcaico, ultrapassado, além disso precarizado, sucateado. Professores que não recebem adequadamente, que não têm condições de trabalho, não têm instrumento de trabalho, recursos, etc, etc. E as crianças que pagam pato, desculpe a expressão, um diagnóstico de TDAH, TOD, né, transtorno opositor desafiador, e outras coisas, e Rossano aborda muito melhor isso, né, e não se problematiza a vida, o ambiente doméstico dessas crianças, a violência cotidiana que eles sofrem, porque seus pais sofrem violências, sofrem, né, vários constrangimentos e tudo mais. Não se problematiza o trabalho. Eu vejo estatísticas regularmente falando, aumentou a depressão no trabalho, o afastamento do trabalho por causa de saúde mental. Então, esse termo ficou assim, banalizado e recuperado e medicalizado, naquele sentido amplo. Ele foi tomado como sendo saúde mental, falar, como dizia a Estamira, quem lembra da Estamira, ao contrário, em transtorno mental. Ter saúde mental é não ter transtorno. Acaba que tudo aquilo que se fez em prol de discutir a subjetividade, tudo ficou sendo absolutamente tomado por uma visão médica conservadora da ideia da saúde mental. Eu vou avançar nisso, claro. A outra questão, assim, então, saúde mental diz respeito, né? Eu lembrei demais do Jurandir, ele teve ontem aqui, né? O Jura, né? Quando ele escreveu o livro História da Psiquiatria no Brasil, especificamente a 3ª edição, que ele faz um prefácio, em que ele mostra como saúde mental você tem duas grandes concepções. Uma é a ideia do campo. Nós trabalhamos no campo da saúde mental, porque se constitui um campo de políticas públicas. Saúde da criança, saúde da mulher, saúde oral, né? Saúde do trabalhador, etc, etc. Então, você tem essa área. Por outro lado, é uma certa percepção, é isso que é preocupante no mundo atual, de que saúde mental é o estado de bem-estar, um tipo psicológico ideal. Um tipo de alguém que não é submetido a sofrimento, a constrangimento, a dor, etc, etc. Então, as pessoas buscam um estado de saúde mental como estado de quase perfeição. Benilton Bezerra fala de felicidade, né? Como se a gente pudesse
Então, da definição da OMS, que é um estado de bem-estar biopsicossocial, né, em que a gente provocativamente pergunta, cadê essa pessoa? Uma pessoa que não tem falta, que não tem, né, não tem desejo, não quer mudar, não tem queixas, não tem sofrimento, né, está em bem-estar, de onde que ela está? Né? Certamente ela não existe. E a outra visão, então, dessa ampliação, dessa apropriação que está sendo feito, de que hoje, isso pode significar até aumento de mercado para alguns profissionais, etc., mas a médio, curto e longo prazo é muito nocivo, porque está havendo uma interpretação da sociedade a partir de categorias que são predominantemente do campo da saúde, da saúde mental, etc., e não de outras formas de avaliação de qualidade de vida, de produção de vida, né? A outra questão é, assim, que eu vou tentar, corta na hora, senão mas assim, eu lembrando muito também, a gente fala muito de medicalização, né? E de imediato as pessoas falam, eu leio muito artigos para dar parecer, para revista, teses, etc. Medicalização é sinônimo de medicamentalização. Isso foi uma expressão que a Franca Basari usava. Diferenciar medicalização enquanto processo de apropriação pelos saberes médicos e afins de questões da vida cotidiana, onde você coloca os saberes médicos, né, para interpretar a vida. Né? Hoje, a Maria Aparecida Moisés tem falado muito mais, até para diferenciar, pessoas falam, as crianças estão sendo medicalizadas, porque estão tomando mais Ritalina, etc., etc. Mas, antes disso, é o fato de interpretar o comportamento infantil, né, com as suas especificidades, como um comportamento patológico. Então, já chegam nos neurologistas, nos psiquiatras, eu orientei uma tese que o Rossano fez parte da banca, que ajudou muito a Mariana Rangel, mostrando, já chegam patologizadas, com diagnóstico já da vizinha, da professora, da mãe, da família, etc., etc. Então, isso, daí, para ser medicado, é um salto, mas tem as suas características, né? Então, a medicalização é importante recuperar, lembrei agora das conferências de Foucault, em 73, lá no Instituto de Medicina Social, quando ele fala da medicina de Estado, a medicina do espaço urbano, a medicina da força de trabalho, como a medicalização, em analogia ao que ele aprendeu com o próprio George Canguilhem, né, do normal e patológico, em analogia à colonização da língua, a imposição de uma língua nacional para que as pessoas colonizadas, dominadas, subjugadas a um determinado poder, falem de si a partir da língua do outro, enquanto isso tem sentido nas subjetividades. Então, o Canguilhem demonstra como a língua é fator fundamental de dominação, de construção de ideais, de forma de falar de si, de comportamento. Isso é normalização. E o Foucault vai estudar, nesses momentos da medicina social, como a medicina tem esse papel instituinte do Estado moderno. Então, a gente aprende o que é ser cidadão, o que é ser um bom sujeito, ser trabalhador, ser bom marido, etc., etc., a partir de princípios, de padrões da medicina. A analogia novamente ao Jurandir, que foi um professor meu, estudei muito, ordem médica, norma familiar. Como a medicina, ela vai construir a ideia de identidade social, de bem-estar e tudo mais. Isso é medicalização para Foucault. Por que isso é importante? Porque nós temos que entender que antes da utilização de medicamentos e tratamentos, nós somos aquilo também que é fruto de uma ação anterior de base da medicina, assim como da pedagogia, né? como da utilização de línguas e forma de saberes que falam, nós falamos de nós mesmos, né? Bem, mas isso tem uma mudança, isso é do século XVIII em diante. Agora, no final do século XX para o século XXI, começa a aparecer uma outra discussão que é muito importante, eu acho assim, para os médicos, fundamentalmente, é muito importante, que é a substituição de uma política de saúde, eventualmente feita, inclusive pelas indústrias, pelo complexo médico-industrial,
que se envolve na produção de métodos diagnósticos, equipamentos cada vez mais sofisticados, mais caros, mais elaborados, né? Do velho raio-x. No dia desse eu lembrei, aí, muita gente não vai nem lembrar, da abreografia, que era um examezinho que a gente fazia assim na carteira de identidade. Que lá não se usa, mas e tem um valor enorme, né? Então hoje, se você não fizer um PET scan lá, chega lá, o cara não sabe. Eu tive uma dor na perna, fui no médico, ele me pediu 17 exames e não pediu para eu levantar a perna, a calça, para ver minha perna. E eu perguntei a ele, você não vai ver? Ele falou assim, quem é o médico aqui? Eu falei, nós dois. E eu fui médico da UERJ, lá do Pedro Ernesto. Antes de virar psiquiatra, eu era médico. É brincadeira, eu fui médico lá do Pedro Ernesto eu chamei o Ricardo, me lembrava do nome do meu chefe. E, bem, mas hoje, então, existe uma coisa muito grave, né, acontecendo, uma mudança. A política de mercado está tomando o lugar da política de saúde. Então, por exemplo, tem algumas referências. A Limpei, uma editora de revista médica, ela cunhou o termo Mongerin disease, ou seja, doença fabricada, fabricação de doença, invenção de doença. Ela é um trabalho sério, né? Apesar do tom, ela faz um rol dos 10 mandamentos de como a indústria farmacêutica aprende a patologizar determinados comportamentos, predominantemente na área da saúde mental, onde há uma imprecisão enorme, pouca possibilidade, toda hora eu bato isso aqui, de regulamentação. Você não tem marcadores biológicos, não tem nada. Então, é uma questão de interpretação e de criação de uma forma de ver. A última página do livro Nascimento da Clínica do Foucault, ele fala, uma forma de falar do sintoma e fazer ver o que está sendo dito, né? Fazer ver o que está sendo visto e ver o que está sendo dito. Você orienta o olhar. Ele fala isso muito também, você deve conhecer, na Casa dos Loucos, quando ele estuda o Charcot, né, pesquisando a histeria, em que ele nos leva à triste conclusão de que Charcot não descobria a histeria, mas sim a produzia. Ele produzia aquilo que estava... Ele induzia, ele sugeria o comportamento dito histérico. Então, hoje, isso fica claro em literatura, que são avaliadas, inclusive, como a indústria farmacêutica pega, a partir de certos comportamentos, de mal-estar na civilização, de mal-estar na sociedade, de desconforto. Um querido psicanalista, amigo meu, faleceu agora há pouco tempo, Emiliano Galente, não sei se vocês conheceram, espanhol, que vivia na Argentina, ele fala do desconforto emocional. As pessoas têm, então você, ao trazer isso como um diagnóstico psiquiátrico, você descontextualiza, retira aquilo da vida da pessoa, da própria história, da biografia, de tudo aquilo que outras ciências puderam trazer e coloca como algo que é uma doença externa que acomete o indivíduo. Então, bem, a Limpei faz esses 10 mandamentos de como criar uma patologia. Depois tem o livro da doutora Márcia Engel, né, da Universidade Johns Hopkins, um livro chamado A Verdade sobre os Laboratórios Farmacêuticos, como somos enganados por eles, o que podemos fazer a respeito. De profunda assim, consistência, enorme consistência, uma pesquisadora seríssima, foi editora de uma das maiores revistas de medicina norte-americanas e do mundo por muitos anos, e começou a descobrir que esses saberes eram, na verdade, manipulados. Ela fala desde manipulação de amostragem, de pesquisa, de construção de evidências para ser usado como medicina baseada em evidência, né, quem faz as evidências. Então, é um livro, não sei se as pessoas conhecem, é importantíssimo conhecer esse livro, esse trabalho, porque ela demonstra com fundamentação. Ela trabalhou na equipe do senador Kennedy, tendo acesso a documentos que eram muito sigilosos dentro do Senado, como esse processo é feito. Bem, eu vou acelerar aqui. E, finalmente, depois, esses livros do Robert Whittaker, né, que é o jornalista que vai estar aí, quem puder ir na Fiocruz 3031, 29 na UERJ, de qualquer maneira, transmitido ao vivo, com tradução simultânea, etc. O livro dele, primeiro, Made in America, né, que deu origem, inclusive, ao site, que tem uma rede hoje, Made in the World. Eu sou responsável pelo Made in Brasil. Quiser que a gente procura publicar
análises críticas, uma outra interpretação do uso de medicamentos, da patologização, etc., com matérias sérias, consideradas, né, metodologicamente rigorosas, etc. E depois ele escreveu, então, esse Anatomia de uma Epidemia, foi publicado pela editora Fiocruz. Eu e Fernando, que Marcelo conheceu também, fizemos a tradução e revisão técnica e publicamos. E agora esse livro, o último dele, que é esse, Psiquiatria sobre Influência e Corrupção Institucional. Mas, assim, se perdeu aquela ideia do problema do conflito de interesses, os americanos não têm mais nada disso. Eles vendem mesmo, eles botam mesmo, eles fazem descaradamente, né, as falsificações de informação. No sentido de acelerar um pouco, né? Mas eu tenho visto muito essa discussão agora de saúde mental em universidades. Por quê? Há uns 2 a 3 anos atrás, eu fui chamado por uma importante universidade de São Paulo para tentar ver o que fazer com o alto índice de ideias suicidas e suicídios. E eu primeiro comecei perguntando o que eles faziam. Eles estavam aumentando ambulatórios de psiquiatria, aumentando os ambulatórios de psicologia e aumentando equipes de detecção de comportamentos suspeitos. Eu perguntei o que eles pensavam da universidade. Por que uma universidade tão famosa, tão boa, tão admirada, tinha tantas pessoas querendo sair dela, dando uma... Né? Então, isso não era problematizado, é curioso. Quem eram os suicidas? Eram negros, eram indígenas, eram pessoas que entravam pelas cotas, eram pessoas do interior, fundamentalmente, que recebiam, né, um tratamento hostil dentro da universidade, né? E a gente não pode esquecer que a universidade é um local de alta elitização, local de dominação, de poder, de saber. Hoje em dia, nas nossas universidades, lembrando, querido Fernando, por exemplo, é uma pessoa que viveu 30 anos com doutorado e não pode orientar as universidades, porque não tem pontuação dada pela CAPES para orientar. Existe um sistema meritocrático absolutamente perverso. Isso se reproduz nas relações, se reproduz com os estudantes, etc. A universidade cobra demais, não leva em consideração as dificuldades de classe social, de outras questões ligadas às pessoas, e tem altos índices de exigência acadêmica, de dedicação, pessoas que têm que trabalhar, estudar, etc., etc. Então, eu acho que assim, a contribuição que eu trouxe foi, eu vou trazer do campo da reforma psiquiátrica aquilo que a gente fez. A gente criou centros de convivência, né? Fazendo agora 32 anos, os primeiros com a doutora professora lá, prefeita Erundina, em São Paulo, aonde nós fazíamos música com as pessoas. Grupo de teatro, convidamos o Boal para o teatro do oprimido, dramatizações de situação de sofrimento, prática de solidariedade, de pertencimento, de inclusão, né? Práticas que foram retirando a pessoa daqueles estados, né? Incorporando-os, entrando, sendo reconhecido enquanto sujeitos, etc. Os espaços de convivência, as atividades coletivas de maneira geral, de esporte, de artes, tudo. Então, com resultados fantásticos, né? Aí eu lembrei agora, estava falando, o Loucura Suburbana, né? Um bloco lá do Gente Dentro, vocês conhecem? Faz 30 anos quase, né? 25, estava agora na exposição no Oi Futuro. O Tá Pirando, Pirado Pirou, né? E não são atividades só ali no Carnaval, é o ano inteiro. Tem oficina de percussão, de construção de música, de fantasias, de elaboração de temas, etc. Espaço de... E eu vi, né, falar uma expressão assim, loucos de pedra internados em manicômios, que hoje são compositores. Uma das compositoras lá do Loucura Suburbana já ganhou 3 ou 4 vezes o melhor samba enredo, junto com compositores conhecidos, né? Então é aberto para todos. Então, todo um processo de inclusão, de transformação, que é também desmedicalizante. Então, rapidamente, eu vou falar da questão da desmedicalização, no sentido de que existem outras possibilidades, né? Em primeiro lugar, o desconforto emocional, situações de crise, de sofrimento, não são sinônimo de transtorno mental.
Hoje há essa redução, eu vou falar muito rapidamente, mas automática. Está com sofrimento e tal, então o problema na favela é o problema lá na comunidade, é o problema na escola e tal, é transtorno mental, primeiro. Segundo, não há nenhuma comprovação, né, e das autoras desse livro que eu falei, a Joanna Moncrief, uma importante psiquiatra inglesa, não há nenhuma comprovação de que o transtorno mental, né, esse conceito tão ambíguo, tão aberto, tão pouco aprofundado, que a Organização Mundial de Saúde usa, na Classificação Internacional das Doenças, CID, no capítulo do mental, ela não usa doença, usa transtorno, justifica, dizendo que transtorno também é um termo inadequado, que não quer dizer nada, absolutamente. É um julgamento de valor. Um julgamento de valor, né? De juízo de quem está avaliando. Então, nesse sentido, não há nenhuma comprovação, nenhum marcador, nada que se diga que realmente a depressão é a ausência de serotonina, de captação de serotonina no nível da sinapse. Nós não temos isso. Então, acaba que o sofrimento é imediatamente traduzido como transtorno, né? O transtorno é considerado um distúrbio neuroquímico, que é uma das fraudes epistemológicas mais importantes da psiquiatria. E terceiro, que o tratamento, portanto, é químico, medicamentoso. Então, hoje nós estamos vivendo, vou falar duas coisas para tentar encerrar rapidinho. Uma, o Ivan Kish. O Ivan Kish é um psicólogo considerado o maior especialista em depressão do mundo. Ele coordenou a maior pesquisa sobre depressão do mundo. Em mais de 3.000 pesquisadores, com milhares de textos que foram revisados e analisados. E ele fez essa pesquisa encomendada pela indústria farmacêutica, que é mostrar a importância dos antidepressivos, os de última geração, os antidepressivos como tratamento. Quando o Kish mostrou o resultado, ele foi proibido de divulgar, porque ele chegou às seguintes conclusões, muito rapidamente. Primeiro, os antidepressivos de última geração não são superiores aos primeiros. Os inibidores da IMAL, né, os tricíclicos, não são superiores, clinicamente. Segundo, os medicamentos antidepressivos não são superiores aos tratamentos não medicamentosos. A importância da psicoterapia, a importância de práticas corporais, a importância de yoga, de meditação transcendental, de práticas culturais, de fazer pertencimento a um grupo de arte, de cultura. Pessoas que, em determinado momento, decidiram tomar uma decisão na vida em relação àquela situação ou tomaram uma decisão por outros motivos. Então, ele ficou conhecido até como doutor placebo. Ele falava, o medicamento psiquiátrico é um placebo. Na verdade, a pessoa melhora, não mais do que dos outros tratamentos, porque ele se sente cuidado, ele acha que está sendo. Isso tinha a ver também com, claro, o ato do medicado, profissional que medica, um que chega lá e fala, o que você tem? Ah, durmo mal, depressão, toma aqui, e do outro que escuta, que tem um tipo de conduta, etc. Então, a outra coisa, eu publiquei com o Siddhartha Ribeiro, é um neurocientista, desculpe, um neurocientista, um biólogo agora, um texto no Mental Health, né, PLOS Mental Health, sobre o empobrecimento epistemológico da psiquiatria. A psiquiatria entrou nessa loucura de encontrar a base material do transtorno mental ali, o defeito, né, em alguns pontos orgânico, hereditário, genético e agora bioquímico e tudo mais, e perdeu o diálogo com as outras ciências. É comum, né, e claro, nós estamos aqui psiquiatras também de várias, mas é comum ver que o psiquiatra não tem nenhuma formação de base psicanalítica, não aprender relação médico-paciente, não estudar psicologia, não estudar filosofia, não estudar antropologia, não sabem ler outros saberes sobre a experiência humana, sobre a vivência humana. Então, essa questão é muito grave, né, e a gente está vendo esse empobrecimento. O Ivan Kish, acabou que o trabalho dele foi divulgado porque ele, de alguma forma, chegou a Oprah Winfrey, onde ele falou e denunciou esse trabalho. Então, é muito importante esse trabalho dele, que ele recupera práticas não farmacológicas de lidar, de entender o sofrimento mental. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar aqui, pelo menos assim, muito rapidamente, mas falei assim, né? Então, eu acabei fazendo uma... Bem, é isso aí. Então,
Espero ter trazido alguma contribuição. Aí, dia 30, 31, quem não puder ir lá pode assistir online as conferências, participar. Muito obrigado uma vez mais, Marcelo, pelo convite. Obrigado por você também. Com certeza. Rossano, pode? Posso? Por favor. Alô, opa, boa tarde. Pessoal, um prazer estar aqui, agradecer muito a SPCRJ, principalmente em nome do Marcelo, que fez o convite para mim, estar aqui junto com o Fernanda, com o Paulo, com o Cid, e um agradecimento especial ao ChatGPT, que transformou alguns meses de doutorado sanduíche em Berlim no meu doutorado em Berlim. Na verdade, meu doutorado foi na UMS, da UERJ, com sanduíche em Berlim. Essas coisas que a tecnologia acaba fazendo. Pessoal, olha só, eu vou ver se eu consigo apresentar daqui mesmo, eu não sei, talvez para a mesa não fique muito agradável, se for o caso eu levanto, tá? Olha só, a gente pode dizer, na verdade, tinha um anterior... Tá, então é isso, é só o título, né? Eu vou falar basicamente, vou fazer um recorte sobre os impactos desse processo de medicalização na infância e na adolescência, que é uma área com a qual eu trabalho mais, seja na clínica, seja na universidade. Então, agora sim, né, a gente pode dizer que a gente tem uma visibilidade maior em relação a temas de saúde mental de crianças e adolescentes, de uma maneira, né, com as ressalvas que o Paulo fez, ou seja, de uma maneira saúde mental com um termo mais geral, mais genérico. Então, a gente tem, principalmente depois da pandemia, muita notícia sobre aumento de depressão e ansiedade. A Organização Mundial de Saúde, né, se vocês forem agora lá no site dela, ela aponta que 8% das crianças e 15% dos adolescentes teriam, né, em algum momento, algum tipo de diagnóstico, algum tipo de transtorno mental. Por outro lado, a gente tem também, essa visibilidade é também acompanhada, né, como acho que toda a discussão do Paulo foi nessa direção, e é o tema da mesa, de preocupações a respeito da disseminação dos diagnósticos e dos psicofármacos para crianças e adolescentes em nível geral, né, que a gente globalmente chama de medicalização, embora, como ele comentou, é um termo, às vezes, até banalizado demais, abrangente demais, e que, às vezes, tenta explicar coisa demais. Mas eu vou chegar lá nesse ponto. Então, né, a gente tem o TDAH, a gente tem o transtorno bipolar na infância, a gente tem o TDDH, que é um diagnóstico novo criado pelo DSM-5, que nunca existiu e nem existe na CID-11, transtorno disruptivo de desregulação do humor na infância. Está lá, é só abrir. O transtorno de oposição desafiante, opositivo desafiador, o autismo, né, que hoje vem sendo explorado, usado e abusado. Bem, então tudo isso, de fato, aponta para essa discussão sobre medicalização. Eu vou usar aqui um autor, que é o Peter Conrad, sociólogo americano que estudou muito esse tema, e ele dizia que existem algumas populações, alguns grupos, que têm um risco maior de se submeterem a esse tipo de processo, que são, a gente pode usar um vocabulário de hoje em dia, são aqueles grupos que são menos empoderados socialmente, né? Então, se a gente, também usando outros termos que hoje são mais comuns, numa sociedade adultista ou adultocêntrica, as crianças são consideradas imaturas, inocentes, dependentes, não responsáveis, precisam de proteção no seu melhor interesse, e também os comportamentos desviantes são descritos e classificados por nós, adultos, e elas acabam tendo muito pouca voz nesse processo. Para confirmar isso que o sociólogo já acabou de dizer, eu estou trazendo aqui uma fala do Alan Francis, que é um psiquiatra, né, já teve aqui, inclusive, no 6º encontro, né, em 2022, da epidemia das drogas psiquiátricas, que organizou o DSM-4 e, a partir de 2013, passou a se tornar um certo crítico do processo de elaboração do DSM-5. E ele faz uma certa autocrítica e diz que
E o DSM-4 contribuiu para 3 falsas epidemias em psiquiatria: o excesso de diagnósticos de déficit de atenção, de autismo e de transtorno bipolar. E não por... Ele descreve isso com mais, né? Nesse livro, que em português o título virou Voltando ao Normal, em inglês é Saving Normal, e não por coincidência dessas 3 falsas epidemias, 2,5, porque o transtorno bipolar na infância também é uma discussão, tem a ver com a área da infância e adolescência, reforçando esse período, como o Conrad estava dizendo, como um período de risco maior para processos de medicalização. Então, o que eu vou fazer? Eu vou seguir um pouco aqui as trilhas que o Allen Frances apontou, e eu vou destacar 2 desses quadros: o diagnóstico de TDAH e o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, que nas últimas edições das 2 classificações, né, internacionais mais conhecidas, o DSM, da Associação Psiquiátrica Americana, que está na 5ª edição, o texto revisado de 2018, e a CID-11 também de 2018, foram alocadas num novo grupo diagnóstico que também nunca existiu, chamado de transtornos do neurodesenvolvimento. Antes era transtorno do desenvolvimento psicológico, transtornos iniciados na infância e adolescência. Então, isso mostra que, de fato, né, o Paulo estava falando aí de um certo empobrecimento epistêmico, o referencial epistêmico da psiquiatria, a psiquiatria tem tentado buscar isso na neurociência, na genética, tentando encontrar esse marcador das doenças mentais, né, que desde a neurosífilis no século XIX escapa da mão, sempre que se tenta aprender um marcador, alguma coisa, alguma evidência objetiva, ela se esvai como areia. Bem, eu vou fazer então um panorama, né, bem rápido sobre esses dois quadros, para a gente ter um tempo para debater. Então, olha só, essa ligação, que é muito forte no caso do TDAH, entre diagnóstico, remédio e escola, ela já começou antes mesmo do termo do diagnóstico TDAH existir. E aqui, para dar um exemplo, para comprovar o que eu estou falando, uma publicidade dos anos 60 da Ritalina, né? A Ritalina já existia, na verdade, a substância Ritalina existe desde os anos 40. Ela começou a ser usada nos anos 50 e nem era para indicação infantil, era como se fosse um certo estimulante, um antidepressivo para quem estava muito letárgico, etc. É a partir dos anos 60 e 70 que ela passa a ser, e aí vai ser até hoje, associada com questões comportamentais na infância e na adolescência. Antes do TDAH, o diagnóstico mais comum, né, quem aqui já tem um pouco mais de idade, conheceu esse diagnóstico de disfunção cerebral mínima. E aí eu vou usar agora algumas imagens da publicidade para vocês, né, mostrarem, o Paulo estava falando do poder da indústria farmacêutica na própria formatação da própria racionalidade da psiquiatria de hoje em dia, e não só da psiquiatria, né, tentando chegar no público em geral e, de certa maneira, conseguindo. Então, a gente vê aqui essa publicidade, né? Estudos controlados demonstram os benefícios na minimal brain dysfunction. Não por acaso, tem um menino, também vocês vão ver que tem um viés de gênero e também de raça. Os outros estão todos batendo papo lá, ele não, ele está concentrado, né? Bem, a partir do momento que o diagnóstico, né, passa a se chamar TDAH, não, na verdade, em 80 ele se chama só DDA, distúrbio do déficit de atenção, né? O DSM-3 é aquele momento que a psiquiatria se orgulha em dizer que as classificações se tornaram ateóricas, né? Na verdade, elas se tornaram contra-teóricas, porque elas tentaram varrer todo o pouco vocabulário psicanalítico da psiquiatria psicodinâmica norte-americana que ainda existia nas classificações, e nos anos 80 e 90 é que aparece esse termo TDAH. De lá para cá, essa associação, né, mostrando que, de fato, o TDAH é praticamente um transtorno escolar, só se reforça. E aí eu trouxe algumas outras publicidades, aqui são 2 versões da mesma publicidade. É do Concerta, que é um metilfenidato de ação mais longa, tem esse nome curioso, né? Mas tem, então, de novo, né?
meninos brancos caucasianos num ambiente escolar, nada disso é à toa. Aqui ainda uma chamada, né? Está pequena para quem está lá atrás. Se seu filho tem dificuldades com a hiperatividade, o déficit de atenção, o TDAH, o Concerta pode colocá-lo na trilha do sucesso. Né? Ou seja, mostrando exatamente qual é ou seja, a gente achava, né, ingenuamente, que era para tratar uma doença, um transtorno, né? Não, é para colocar na trilha do sucesso. E aqui tem mais ainda, olha só, está pequenininho, eu vou ler para vocês. Eles fazem exatamente qual é a trilha do sucesso. É essa estrelada. O que está escrito aqui? Alex tem TDAH. Aí ele está desconcerta, começa a tomar Concerta. Vai para a biblioteca com o Matt, o amigo dele. Fica sabendo quem é George Washington. E makes teacher proud, faz a professora ficar orgulhosa. Parece que é esse o objetivo do tratamento, tá? Mas e se ele não toma? Aí ele esquece a mochila no ônibus, ele briga com a sua irmã, ele pergunta, George who? E a teacher calls mom, a professora chama a mãe para conversar, ou seja, o remédio é para a professora não chamar a mãe para conversar, não é para tratar transtorno nenhum. Aqui mais duas publicidades, de novo, meninos caucasianos, e aqui ainda mais, né? Finalmente, ele conseguiu ganhar um B+, porque está tomando Adderall, como se a gente pudesse garantir que existe um remédio para aumentar a nota das crianças, mas muitas vezes é essa a expectativa que as escolas e as famílias têm quando encaminham as crianças para os nossos consultórios. Bem, então, né, eu estou focando no caso do TDAH muito mais esse aspecto farmacológico, da farmacologização dentro do fenômeno da medicalização. Isso daqui são curvas de vários países prescrição de medicamentos para TDAH em todas as faixas etárias, mas principalmente na infância e adolescência, 2001 até 2015, então cada cor é um país, todas subindo, mas não é de se espantar que tem duas curvas que se destacam aqui em cima, ambas são norte-americanas, né, que sozinhos consomem o equivalente ao restante da Ritalina do restante do mundo. A curva de cima é uma curva do Medicaid, daquela ajuda que o Estado dá, né, eles não têm um sistema de saúde, então a ajuda que eles dão a partir de um determinado corte de renda, e aqui é no mercado livre, né, o que mostra que lá, na verdade, as crianças mais pobres, dependente do Medicaid, estão sendo mais medicadas do que as crianças que têm dinheiro para comprar na farmácia. Um outro dado importante, e só reforça essa ligação entre TDAH, remédio e escola, é esse gráfico que foi produzido pelo Fórum sobre a medicalização da educação aqui do Brasil. Eles mostraram, né, que, na verdade, essa curva que parece ser mais, né, quando a gente pega aqui um país e vai seguindo mais ou menos linear, ela não é linear. Na verdade, ela tem esse formato, aqui o vermelho é a Ritalina, e azul o Concerta, e aqui o Venvanse, uma outra substância, um outro estimulante também, que começou a ser vendido um pouco depois, um pouco mais caro. Então, dá para ver mais aqui na Ritalina, né? Não é uma curva ascendente, ela cai de tempos em tempos. Quando é que ela cai? Nas férias escolares. Né? Nas férias escolares, a doença desaparece. E o remédio, a gente para de diminuir, né, de fato, né, a demanda. Abrindo um parênteses, um testemunho pessoal, na pandemia isso foi muito assustador, no certo sentido, foi muito interessante e rico, né, porque isso caiu, estava todo mundo em casa, ninguém sabia muito bem como, que era ficar atento naquelas janelinhas, etc. A demanda por metilfenidato caiu, né, enormemente, mas cai nas férias. Bem, fechando, como eu falei, vou meio rapidinho, eu vou agora falar um pouquinho do outro, né, da outra falsa epidemia que o Allen Francis falou, é o autismo. Bem, o autismo, até os anos 40, né, o autismo foi descrito em primeira vez em 43, e entre os anos 40 e os anos 70, ele era um quadro considerado raro e
estava próximo das psicoses infantis, mesmo para a psiquiatria, né? Eu sei que para a psicanálise esse continua sendo um debate, mas se vocês pegarem as primeiras classificações, né, norte-americanas e da OMS também, né, o DSM-1, DSM-2, que não tiveram o sucesso que o DSM-3 em frente teve, né? Ninguém comprava na livraria e falava assim, você tem o DSM aí, livreiro? E falava assim, tem o quê? Como agora, né, o DSM-5, a partir do DSM-3, 3R, 4, não tinha autismo lá. O autismo estava listado muitas vezes como um adjetivo dentro da reação esquizofrênica ou da esquizofrenia infantil. Mesmo na CID-9, que é do final dos anos 70, o autismo, aí sim, ele aparece, mas aparece como uma psicose com início específico na infância, junto com a psicose desintegrativa. O que acontece logo depois desse período? Claro, tem mudanças internas, né, do jogo de poder dentro da psiquiatria, que culminou do DSM-3, mas tem, aqui só para mostrar para vocês, eu falei que, né, era um quadro não só do campo das psicoses, mas raro. Essa era uma das poucos estudos epidemiológicos da Inglaterra, de 66, que eram citados naquela época. Então, um estudo pequeno, num condado de Middlesex, que era alguma 4 por 5 por 10 mil, era alguma coisa de 0,0 alguma coisa. Isso começa a mudar, esses são o Guy Whale e a equipe dele, escrevem isso bem nesse livro, A Matriz do Autismo. Isso começa a mudar nos anos 70 e 80 por também outros fatores, entre eles um forte movimento de desinstitucionalização. Eles descrevem isso nos Estados Unidos, mas isso aconteceu em vários países, que fez com que aquela massa indiferenciada de crianças e adolescentes retardadas ou deficientes, entre aspas, que estavam nessas instituições, né, que não havia nenhum tipo de interesse em diferenciar quem é autista, quem é psicótico, quem é retardado, era todo mundo, ninguém, e tudo ao mesmo tempo. Você começa a ter, essas pessoas começam a sair das instituições, você começa a ter o fortalecimento de associações de familiares de autistas, né, dando mais visibilidade, e começa a haver uma demanda para diferenciar o autismo dos outros quadros, né? Não, olha, isso aqui é autismo, não é retardo, isso é autismo, não é psicose infantil, de tal maneira que, no já comentado DSM-3, o autismo surge como parte dos transtornos globais ou invasivos do desenvolvimento. E um outro momento importante nos anos 90 é a inclusão da síndrome de Asperger. Então, isso amplia, né? Ou seja, do autismo como uma psicose, atingindo 0,04%, você tem agora o autismo como um transtorno do desenvolvimento. A inclusão da síndrome de Asperger permitiu incluir pessoas que até então não iam ser consideradas, né, autistas. E isso ajuda a entender as curvas que começam a ficar assim. Então, vocês estão vendo aqui, são aqui por data de pesquisa. Era, né, em 75, 1 para 5 mil, aí aqui tem o DSM. É claro que essas coisas não têm uma relação causa-efeito direta, mas aqui tem o DSM-3, já sobe para 1 para 2.500, aqui já tem CID-10 e DSM-4, 1 para 500, isso vai subindo, essa curva aumenta, eu vou chegar lá. A gente chega, então, nas classificações atuais, onde o autismo vira um espectro, né, na verdade, essa lógica espectral, ela aparece em outros diagnósticos, inclusive na própria esquizofrenia, mas é mais forte no autismo, né? Essa questão, todo esse papo de nível 1, nível 2, nível 3, começa a aparecer aí. Na CID-11, ele também chama transtorno do espectro autista, mas ele não é dividido por níveis, né? É dividido pela presença ou ausência de retardo mental ou de prejuízos de linguagem. E o que acontece, é claro, né? Essa curva já começa, ela continua, na verdade, a crescer, um crescimento cada vez mais agudo, de tal maneira que ela chega, vocês devem ter visto, né, o último dado, aí agora sim, essa última curva que eu mostrei, uma curva essa exclusivamente norte-americana, né, do CDC. E aqui também o dado, esse último dado, de 1 para 31, provavelmente enquanto a gente está conversando aqui, já subiu para 1 para 30, 1 para 29, depois no jantar já vai estar chegando a 1 para, sei lá.
Pois bem, então, a epidemia, embora você tenha, né, uma série de especulações, algumas tentam investigar de uma maneira mais científica, outras menos, né? Vocês acompanharam a história do Tilenol um dia desse, tentando entender se um subgrupo de autistas, de pessoas autistas, de fato, você conseguiria identificar algum fator na interação entre genética e ambiente, nisso que se costuma chamar de epigenética hoje, mas há um certo consenso de que a maior parte desse aumento tem a ver com a ampliação dos critérios diagnósticos, ou seja, né, falar hoje, né, dar um diagnóstico de uma criança, não, seu filho está no espectro nível 1, né, é muito diferente da experiência de ter um diagnóstico de autismo, psicose infantil no final dos anos 70, início dos anos 80. Né? Então, você começa, inclusive, a ter processo, eu tirei aqui, mas tem alguns indicadores sobre isso, desse processo de substituição diagnóstica de crianças que antes tinham ou teriam o diagnóstico de retardo, de transtorno de aprendizagem, ou mesmo de psicose infantil, elas passam a ser rediagnosticadas como autistas, né? Já que a noção de autismo mudou, não é mais uma noção mais restritiva. Então, a difusão de informações sobre TEA, ampliação do mercado, porque se trata disso também, né? De serviços e produtos, o estímulo à detecção precoce, a aquisição de direitos associados ao campo da deficiência, todos esses são elementos que vão se retroalimentando e vão produzindo um autismo do século XXI, que é bem diferente do autismo que a gente conhecia até os anos 80, né? Pelo menos. Então, para finalizar, em relação, né, quando a gente fala, voltando agora ao tema da medicalização, eu acho que, então, para esse termo não se tornar tão banalizado a ponto de não querer dizer nada, porque ele quer dizer tudo, a gente precisa sempre adjetivar a medicalização, ou seja, mapear quais são os cenários locais da medicalização, ao invés de tomá-la como fenômeno total. Por exemplo, a gente estava vendo ali, naquele gráfico, como eu comentei, pelo menos naquele momento, parecia que crianças norte-americanas mais pobres eram mais medicadas com metilfenidato do que as mais ricas. É possível que esse quadro não se reproduza no Brasil, por exemplo. Né? Então, a gente precisa, né, se perguntar, falando de crianças especificamente, a medicalização se dá da mesma forma em escolas públicas e particulares? Provavelmente não. Em bairros de classe média, nas favelas, entre crianças vivendo com suas famílias e aquela em abrigos ou unidade socioeducativa, entre menino e menina, em criança e em adolescente, né? Possivelmente são variáveis que precisam ser levadas em conta, ou seja, a gente tem uma série de marcadores sociais como ligados à classe, gênero, idade, raça, etnia, interseções com os territórios de moradia e as demandas distintas que são dirigidas à saúde mental. Né? Então, para a gente que recebe muita demanda da escola, algumas vezes a questão tem a ver com as demandas de normalização, tem mais a ver com desempenho acadêmico. Né? Esse menino não consegue ficar, ele é inteligente, mas ele não presta atenção, então ele está aquém dos outros, ele está aquém dele próprio, ou então ao controle de condutas desviantes e disruptivas. Esse menino não para, ele além de se atrapalhar, atrapalha a aula toda, atrapalha os colegas. Bem, a gente, né, que trabalha com criança ouve isso o tempo todo. Então, eu acho que o nosso desafio maior, acho que é o desafio aqui dessa mesa, é sustentar a abertura da psiquiatria, a valorização da subjetividade, num campo que é hoje dominado pelos apelos reducionistas à dimensão neural e a produção de evidências adequadas ao modelo biomédico. É claro, a gente precisa produzir evidência, mas há várias maneiras da gente poder, então, avaliar essas evidências, a qualidade dessas evidências, e não só dentro do formato que foi produzido para avaliar a efetividade de psicofármaco. Era isso. Obrigado. A gente conversa mais depois. Oi? Oi. Bom, boa tarde. Gostaria de agradecer, então, à SPCRJ e ao Marcelo pelo convite. Dizer que eu estou profundamente arrependida de ter ficado como última da mesa.
Não só porque eu tinha preparado o texto, pensei, vou seguir o texto, porque eu também sou da Associação Livre, assim, né? Meus ex-alunos que estão aqui sabem. Então, para seguir o texto bonitinho, mas também porque grande parte do que eu ia apresentar de modo mais esquemático sobre esse histórico da medicalização, vocês já trouxeram, né? Acho que de um modo muito mais assim, apropriado. Então, o que eu vou trazer agora, vou trazer de uma maneira assim também mais ampla, que eu acho que vai servir para a gente conversar depois, é pensar um pouco, talvez, não sei o que vocês estavam esperando, né, de uma mesa com 2 psiquiatras e uma psicanalista, né, sobre esse tema, que a psicanálise fosse ser apresentada como uma grande saída para essa situação, né? Num evento sobre escuta psicanalítica, se a escuta psicanalítica fosse o espaço de resistência e de possibilidade, né, de um certo contraponto a essa lógica tão individualizante e tão reducionista. Mas o que eu queria trazer um pouco aqui para a gente conversar é o quanto talvez nós, psicanalistas, estejamos contribuindo um pouco para essa lógica também, sem nos darmos muito conta, né? E eu penso um pouco isso através desse fenômeno, né, que o Paulo trouxe de uma maneira bastante eloquente sobre essa onipresença do discurso sobre saúde mental na contemporaneidade. Então, a gente pode ver que teve uma pesquisa recente, que acho que esse mês mesmo saiu, de que, no Brasil, a gente tem mais ou menos mais da metade da população que acha que o maior problema de saúde do país é a saúde mental, né? Em contraposição, então, 52%, 54% pensam isso, em contraposição a 18% em 2018. O que a gente tem nesse intervalo? A gente tem a pandemia, evidentemente, que foi um boom, né, de preocupação, né, de trazer à tona essa ideia, né, do sofrimento psíquico de uma maneira muito explícita, atingindo, evidentemente, de maneira bastante diferente, né, partes da população, mas incentivou essa ideia de que eu vou chamar de terapeutização, digamos assim, da cultura, né? Que é uma ideia de que todo mundo precisa fazer terapia, né? E que terapia talvez vocês já tenham visto, né, que é essa ideia do terapia em dia, que é uma espécie de selo de qualidade. Não sei quem participa das redes sociais, né, mas eu que tenho filhos adolescentes, que tenho alunos jovens, né, a gente vê com frequência esse tema surgindo, e quanto mais a gente pesquisa sobre isso, pela lógica do algoritmo, mais a gente é impactado. Aliás, uma experiência traumática preparar esse texto para cá, porque eu comecei a pesquisar, e o que a gente vai vendo, né, do que tem no mundo digital supostamente sobre saúde mental e terapia e psicanálise é assustador, né? Então, quando eu estava pensando, né, sobre o que trazer aqui, me passou assim essa ideia de que esse discurso generalizado sobre saúde mental, ele está, evidentemente, muito atrelado a uma ideia neoliberal, né, de mercantilizar esse sofrimento, de monetizar esse sofrimento e de oferecer saídas mais ou menos prontas, né, e mais ou menos fáceis e rápidas, que a gente pode dizer, não, nós psicanalistas não estamos nesse tipo de resposta, né? O nosso tempo é outro, a nossa lógica é da espera, a nossa escuta exige prudência, ela exige né, considerar que há um encontro, que ele é sustentado pela transferência, ela exige uma série de questões que fogem a essa lógica da aceleração, né? Que Tereza Pinheiro, por exemplo, trouxe hoje de manhã muito bem, né? Mas a demanda, ela existe mesmo assim, né? Então, como é que a gente está respondendo a isso? O
que acontece é que a presença, né, desses, tudo isso que o Rossano trouxe aqui de maneira bastante ilustrada, né, em relação a esse aumento, né, dos diagnósticos, dos transtornos, a gente vê circular nas redes sociais, e é isso que eu queria trazer um pouco, acho que é impossível a gente não pensar esse fenômeno todo sem incluir esse mundo digital que a gente está vivendo, né? Ele está, sim, ele está no meio de nós, né? Nós somos dependentes dele, e não tem como a gente se livrar disso mais. É uma realidade que não tem mais como ser alterada. Ela pode ser redirecionada em alguns pontos, mas não é alguma coisa que a gente vai viver sem, né? Então, não adianta a gente começar a querer achar que a gente vai voltar. Oi? Paradigma. Sim, é uma mudança de paradigma e a gente não vai retornar, né? Eu começar a querer um certo conservadorismo também, vamos viver sem isso, vamos retornar, né, a outro tipo de relação. Isso não existe mais, né? A gente já, sujeito, a subjetividade hoje, ela é constituída na exterioridade, na relação com a visibilidade. E essa visibilidade é uma visibilidade que passa por esse mundo digital. Então, e que passa por esse reforço, por essa lógica caça-níquel, por essa lógica de likes, né? Inclusive, isso está na nossa cultura como um todo, né? Quem está na universidade sabe bem que agora as nossas produções, nossos artigos estão submetidos à mesma lógica de likes, né? Então, agora não é a revista que ela tem lá a avaliação da CAPX, né? É quantas vezes o seu artigo foi citado ou foi, enfim, reproduzido, e isso fala do impacto que ele causou. Tudo tem a ver com impacto, mas o que conduz esse impacto, o que significa esse impacto, é alguma coisa que não tem muito a ver com difusão do conhecimento, ou com interesse realmente embasado, né, da produção científica. Então, essa lógica ela está presente em tudo, e me parece que às vezes, a gente, na psicanálise, tende a achar que a gente está um pouco fora disso. Acho que a gente não faz parte disso, né? Sendo que isso permeia todos nós, estamos nisso, né? Então, um dos pontos que eu queria trazer era essa discussão, né? Primeiro, saber de vocês como vocês também pensam isso, né? Porque é claro que a psicanálise continua sendo um espaço de questionamento fundamental, mas o que a gente pensa sobre, por exemplo, a presença massiva hoje, né, de perfis de psicanalistas e de pseudo-psicanalistas, um pouco dessa discussão também que veio na mesa anterior, que eu até achava que ia sair mais coisas sobre a coachização, né, da psicanálise, que talvez não seja tanto no sentido de equipará-la, né, aos objetivos de um profissional de coaching, mas de que essas respostas muito prontas, esse fato do psicanalista estar em todos os ambientes, dele estar opinando sobre tudo, dele ser chamado a enfim, de tudo, né, das coisas mais banais de relacionamento, isso não é novo, né? A gente já teve psicanalistas importantes que tiveram um papel fundamental na democratização do conhecimento da psicanálise em momentos específicos da história. A gente já teve o Winnicott com as difusões de rádio, a gente já teve o Doutor, a gente já teve vários psicanalistas que tiveram uma influência importante. Mas o que a gente tem hoje é todo mundo abrindo uma conta profissional, chama-se assim, conta profissional, né, no Instagram, e ensinando verdades, né, e, enfim, coisas sobre psicanálise. E isso sendo o que chega a todo mundo, né? Isso é uma retroalimentação que influencia isso aí, né? Essa
Então, não é só a indústria, claro que é tudo muito junto, e tem um movimento que nós fazemos parte diretamente. Todo estudante que se forma em psicologia, praticamente, lá na UFRJ, vai... Bom, suponho que em outros também, né? Estou dando depoimento da universidade que eu leciono. Mas vai abrir uma conta no Instagram, profissional, para abrir uma agenda, para captar pacientes. Esse é o termo, né? Mas os psicanalistas não fazem isso, só os que são, né, os que são interessados pela psicanálise não fazem. Fazem também, porque isso tem relação com o que a outra mesa também falou, a formação do psicanalista. E a grande dificuldade que é ter acesso a uma formação em psicanálise, né? Hoje mudou muito, como a Carla Pena falou, né? A gente tem cotas, a gente tem uma abertura maior. Isso é muito, muito recente. E isso é muito, muito recente e pós a introdução das cotas na universidade e a grande pressão dos estudantes nas universidades para que isso tivesse alguma influência nas escolas e sociedades de psicanálise, né? Então, é tudo muito, muito recente. E ainda precisa, né, ser muito trabalhado e elaborado, né, para que talvez seja possível que uma pessoa que se forme possa escolher começar uma formação abrindo mão desse único caminho que é se tornar visível através desse espaço, desse mundo sem lei, que é a internet, né? Então, assim, eu acho que toda a ideia, né, de democratização ela é super importante, mas, às vezes, ela está só reforçando essa mesma lógica neoliberal, né? E por que eu quis falar disso numa mesa de medicalização? Porque, apesar, né, de todo o histórico, e aí vocês podem procurar artigos dos colegas do Rossando, lá no MS, né, a Rafaela Zornanelli, o Francisco Ortega e o Benito Bezerra, que traçam muito bem esse caminho, né, de um conceito que tinha uma utilidade mais restrita, que foi se tornando isso, né, serve para qualquer coisa. Mas, de toda forma, acho que mesmo pegando essa última definição do Peter Conrad, que a gente pode dizer que é muito ampla e tal, mas eu acho importante a gente pensar, porque a psicologia e a psicanálise são agentes importantes de medicalização da vida, quando pensam que a única saída é terapia para os sofrimentos psíquicos da população. Então, quando a gente diz, não, mas não está esse exemplo que o Paulo trouxe, eu vivi muito na universidade, que quando eu estava coordenando a clínica escola, foi na época da pandemia, e aí os outros institutos, os outros cursos demandavam uma parceria da psicologia. E a parceria da psicologia era: atendam nossos alunos que estão querendo se matar, atendam, né, resolvam aqui. Inclusive, até oferecendo criar salas, né, assim, específicas, já que a gente não tinha espaço, né, para dar conta de tudo isso, como se a gente fosse atender o alunado inteiro, né, da universidade. Então, é isso, é um psi para chamar de seu, né? Todo mundo quer um psi a tiracolo. De fato, para os alunos que estão se formando, eles ficam animados, tem um mercado. Mas que sociedade é essa, né? Tem alguma coisa muito errada com isso que a gente tem que parar para pensar e agir, talvez, nisso, e não nessa posição que eu acho que a psicanálise fica muito, que não tenho a mínima ideia do que eu já passei aqui, mas tudo bem, que fica muito, que é uma posição salvacionista, né, um pouco heróica. Nós que temos essa voz especial, esse lugar especial, que vamos conseguir, né, trazer esse contraponto. E me parece uma posição muito complicada. Então, acho que o que a gente precisa fazer em termos de pensar a escuta no mundo contemporâneo é entender por que diabos isso acontece tanto.
que sofrimento é esse que só está podendo encontrar uma via de reconhecimento e expressão nesses campos de identificação diagnóstica também. Tem a produção da indústria farmacêutica, tem os interesses mercadológicos e tem os sujeitos que estão olhando para isso e dizendo: isso aqui me apazigua de alguma forma. O que está faltando, né, para essa pessoa? É mais análise? Pode ser também. Mas, como estou dizendo, não é possível que a gente vá responder a todas essas. Acabou o tempo. Não cortou nem a mim. Então, Ainda não. Mas já estou terminando. Então, mas agora já me perdi. A todas essas dessa forma individualista, né? Não é possível que esse seja o único caminho que a gente possa oferecer às pessoas e a forma de interpretar o que está acontecendo. Então, assim, me parece urgente que a gente traga mais para a reflexão, para além, e propositadamente eu não quis trazer metapsicologia justamente por isso, porque acho que às vezes, como até acho que a Carla Pena falou, a gente está muito bem com o intrasubjetivo, o intersubjetivo, mas a gente tem que conversar mais e trocar mais com outras áreas para poder construir possibilidades de resposta, né, que sejam efetivamente interessantes para a psicanálise se repensar também. Porque não somos nós que vamos complexificar a leitura do mundo, mas também de que maneira nós vamos conseguir nos livrar dessas visões também que, às vezes, ficam muito intrapsíquicas e pouco contextualizadas, apesar de toda a nossa preocupação de marcar. Bom, Freud sempre trouxe o social, né, e o individual e tal. A gente traz isso, mas é quase que a gente fala assim, no rodapé, a gente está livre, né, já falou, e agora a gente continua fazendo o que sempre fez, né? Então, claro que isso estou sendo um pouco extrema, porque existem milhões de iniciativas recentes, importantes, de repensar e de atuar de uma maneira crítica, clínico-política, que tem acontecido, né, no Brasil, de maneira... em várias capitais, assim, acho que isso são movimentos importantes, mas acho que, nesse quesito, às vezes, a gente não ultrapassa muito... a reflexão de só ficar numa posição de crítica e de se oferecer um pouco como o espaço de escuta especial, né? E nas redes, me parece que os psicanalistas estrela, que são, né, essas celebridades que acabam ganhando, né, esse espaço muito predominante, acabam reproduzindo isso também. E esvaziando um pouco essa... quando eu falo isso, não estou dizendo que a gente tem que puxar para um conservadorismo, não, né? Do tipo, então, não podemos ir para as redes, vamos, né, manter um ensino... Não se trata disso. Mas também vamos dosar um pouco o que está acontecendo, né? Porque não se restringe a 1, 2 ou 3. Quando vocês vão pesquisar a fundo, o que a gente encontra é alguma coisa... de um número absurdo de circulação, de desinformação e de discursos vazios, com o nome da psicanálise, que facilitam essa apropriação que a gente está falando, muito complexa e muito difícil, né, por outros discursos e por outros interesses políticos, né, como o movimento Articulação denunciou. Então, basicamente, assim, eu queria trazer um pouco isso, comentar que essa questão dos diagnósticos também me preocupa muito, pela forma, às vezes cômica, mas também muito negativa, que acaba sendo... porque também corrobora essa ideia de que você encontra uma espécie de par, uma espécie de lugar para o seu sofrimento e se acomoda ali, e aquilo não se movimenta muito mais. Então, você tem, assim, postagens do tipo, quase como se tivesse uma descrição de signo do zodíaco, né? Então, assim, quem é TEA,
se dá bem com quem é TDAH, então você faz um Tinder do diagnóstico, né? Isso existe. E as pessoas comentando, isso mesmo, porque isso aqui encaixa com não sei o quê, e também quem é altas habilidades funciona com não sei... É assim, um pavor. Isso tem aos borbotões, né? Junto com a tal terapia em dia, né? Assim, terapia em dia, então vamos lá, né? Analisado, cura, né? Essa história alta, né? Para pegar um pouquinho do que foi dito, né? Por aí. Então, no dia de hoje, né? Ontem eu não estava, então acompanhei só as discussões de hoje. Então, na verdade, tendo feito assim um panorama aqui um pouco totalmente livre do texto que eu tinha escrito, mas tentando trazer especialmente essa ideia de que a psicanálise tem uma posição que me parece fundamental, mas que insistir nessa escuta como uma escuta realmente quase que de fora, como se ela não tivesse sendo produzida também nesse contexto, é muito complicado. E eu sempre lembro daquela posição do Agamben, como falo do contemporâneo, né? Assim, a gente tem que estar ali um pouco, nem cá nem lá, para a gente conseguir produzir alguma coisa. Se a gente está muito contemporâneo, a gente está reproduzindo isso sem nenhuma reflexão. Se a gente está totalmente fora, também o trem já passou, né? Então, era um pouco essa reflexão para a gente depois retomar e discutir. Obrigado. Obrigado. Foram 3 grandes apresentações. Temos um tempinho para algum debate. Alguém tem alguma pergunta a fazer? 1, 2, 3, 4, 5. Dá tempo? Recolhe algumas perguntas e aí a mesa se posiciona. Peço objetividade com as perguntas. Por favor. Olá. Então, eu queria fazer uma pergunta, assim, fiquei pensando, né, como a gente... acho que muito dessa subjetividade coletiva, assim, digamos, né, acho que mais acelerada, enfim, né, na lógica da produtividade, acho que a gente pode relacionar isso, acho que uma relação assim muito direta, né, acho que é com o sistema neoliberal, enfim, né, com esse sistema socioeconômico vigente, enfim, que a gente, sobre o qual a gente está inserido, e acho que esse sistema é muito responsável também pelo empobrecimento dos vínculos, assim, dos laços sociais, e também dessa incapacidade que parece estar acontecendo dos sujeitos narrarem o seu próprio sofrimento, assim, né? Então, acho que a própria essa busca, assim, muito cada vez maior, assim, né, pelos diagnósticos, eu acho que se ancora muito também nessa crise narrativa, né? O Byung-Chul Han, assim, ele fala bastante isso, né? Então, acho que ele também... a Fernanda estava falando sobre se aproximar de outras áreas, acho que ele pode ser também um aliado fundamental. Mas fiquei pensando, de repente, qual seria uma outra possibilidade da gente analisar também, não só, né, enfim, pela ótica neoliberal, mas uma outra possibilidade que também talvez produza esses empobrecimentos, assim, né? Acho que desses laços, né? Porque eu acho que muito dessa inflação diagnóstica, eu acho que ela, muito dessa hiperpublicização, assim, eu acho que ela também alcança, né, as pessoas muito nesse lugar de formação de coletivo, né? Então as pessoas se agrupam, exatamente o que a Fernanda estava falando, né? Se eu tenho TEA, então eu vou procurar alguém que também tem, enfim, e aí as comunidades vão se formando. Mas me parece que é um agrupamento que se forma, assim, um coletivo, na verdade, que ele parece marcar muito a individualidade, assim. E eu acho que isso tem tudo a ver com esse... Acho que isso enfim, acho que é um triunfo do neoliberalismo, mas fico pensando também sobre quais outras óticas, enfim, lógicas, a gente pode também olhar para esse fenômeno, assim, né,
desses empobrecimentos mesmo, né? Acho que não só da experiência humana, como também desses laços que parecem estar cada vez mais precários, assim. Queria saber o que vocês acham. Obrigada. Ok, obrigado. Vamos às outras perguntas, que aí a gente distribui aqui. A Beth, eu acho que a Ana Beth queria fazer, o rapaz. Boa tarde, pessoal. Me chamo Rodrigo. Adorei a mesa e os debates foram muito bons. Fiquei refletindo uma série de coisas. Eu estava reparando todo mundo de crachá, né, enfim, e me fez pensar justamente nisso. Uma pergunta diretamente para o professor Rossano. Quando a gente vê esse índice de crachás de fibromialgia, autismo, me faz pensar muito no conceito de deleuze de identidade, né, o quanto que ela é útil para a polícia, né, ou seja, a identidade como um fichamento, controle, né, sobre esses corpos. Eu fico pensando o impacto disso no controle dos corpos das crianças, né, dos adultos também, que usam esse tipo de crachá, que eu posso pensar também como uma coleira, né? E qual o impacto disso na saúde coletiva, enfim, na saúde pública de famílias periféricas, enfim, do subúrbio também, no geral. Enfim, é isso. Obrigado. Oi, achei essa mesa assim, super importante a gente trazer para a psicanálise essas questões de saúde pública, né, que é um compromisso para a gente pensar a responsabilidade da psicanálise, né, numa visão mais ampla e mais política. Mas aí eu queria fazer uma pergunta, então isso eu achei fantástico, mas eu queria fazer uma pergunta para o Rossano em relação a essa questão do autismo, né, essa epidemia que você traz. Como é que você vê, assim, em termos da causa, que eu acho que tem todas essas questões que a gente sabe da contemporaneidade, mas se tem alguma comprovação de uma causa mais orgânica ou não, e o impacto que você observa, assim, do resultado dessa medicalização. Queria que você falasse um pouquinho disso. Acho melhor a gente começar a responder essas coisas, né? Então, vamos lá. Eu vou para a gente distribuir aqui, eu vou falar, já que foram duas que foram dirigidas mais diretamente a mim, eu vou falar delas, mas, de certa maneira, dialoga com quem... Como é que chama a pessoa que fez a primeira? A Érica não tinha falado o seu nome. Então, olha só, eu acho que vocês estão, de certa maneira, todos vocês, né, estão tocando nessa questão do impacto desses diagnósticos. Fernanda falou disso, né, do impacto desses diagnósticos nas identidades, né, o que a gente às vezes costuma chamar de bioidentidades, e o impacto na sociabilidade, que também, né, a gente chama de biosociabilidade. Olha só, eu acho, aí tem algumas coisas que a gente precisa, né, a gente vai só para levantar algumas bolas. Primeiro, a gente fala muito, e eu mesmo, né, muitas vezes falo disso, desse certo empobrecimento subjetivo, né? Agora, eu acho que a gente precisa ouvir mais os sujeitos para ver se eles também acham que eles estão empobrecidos, entendeu? Se vocês conversarem com pessoas autistas, que se denominam autistas, né, independente de preencher os nossos critérios, eu acho difícil que elas concordem que elas são subjetividades empobrecidas, né? Elas podem ser subjetividades menos internalistas, mais politizadas, mais identitaristas, para usar esse termo, mas, ou seja, a gente precisa, eu acho que a gente precisa, nesse sentido, né, estar aberto aos sentidos que vêm do outro lado. Acho que a pergunta fundamental, eu acho que Fernanda antecipou isso, mais do que a indústria farmacêutica, mais do que o imperialismo médico, por que é que as pessoas estão aderindo? É basicamente isso. Olha só, gente, e as pessoas não são o pessoal que está lá na porta do hotel, não, somos nós, entendeu? Se a gente fizer aqui aí pegando mais o viés farmacológico, se a gente fizer uma pesquisa aqui entre a gente, eu não vou fazer, fiquem tranquilos, de
quem é que está tomando remédio psiquiátrico ou tem parente de primeiro grau tomando, eu suspeito que seja 100%. Todo mundo, ou uma coisa ou outra. Eu estou exagerando, mas não deve ficar muito longe disso, não. Então é isso, a gente está afundado nessa lama até o pescoço, né? Todos nós. Né? A Érica perguntou qual é a possível saída disso, né? Geralmente a saída seria pela política, mas a política também está tomada por esse tipo de lógica, né? Então, e aí falando um pouco sobre a última questão. Pois é, só, o campo, precisei falar muito rápido disso e acabei eliminando mais de um slide. Se você fizer uma pesquisa, pode ser no Google Acadêmico, né, sobre pesquisas a respeito de etiologia biológica do autismo, você vai encontrar muita coisa. A dificuldade é generalizar esses achados, né, para que você, então, de fato, possa usar esse conhecimento como isso que a gente chama de um marcador. Então, assim, citando de cabeça, você tem desde pesquisas sobre tentando correlacionar a idade mais avançada dos pais, por exemplo, intervalo menor entre gestações, prematuridade, microplásticos no ambiente como um todo, inclusive no cérebro da gente, no ar que a gente está respirando aqui agora. Mas, assim, é muito difícil que qualquer dessas teorias, né, a possibilidade de um modelo unicausal em relação ao autismo está eliminada. Né? Então, eu acho que assim, a causa da epidemia está, né, muito mais nesse cenário que a gente está tentando decifrar e muito menos na revelação de uma verdade da biologia que está lá aguardando. Quanto mais, né, a gente tem essa ideia do progresso, né, na verdade, no caso do autismo, quanto mais a gente avança, mais parece que está distante, porque o fenômeno fica, cada porta que a gente abre, outras 5 se abrem, para cada uma, outras 10. Né? Então, a gente avança e, enquanto avança, está cada vez mais longe da verdade sobre o que é o autismo. Não, vou ser muito breve, só em relação a essa questão. Bom, acho que não tem caminho, né? Não tem uma verdade que a gente vai, de fato, chegar a uma resposta, mas me parece que a questão da passagem, né, de uma crise do cuidado, né, do cuidado no sentido mais amplo, né, do amparo, que é coletivo, né, para essa passagem para uma espécie de lógica do autocuidado, que é o que é vendido, né, dessa forma nesses apps de saúde mental, que são uma proliferação absurda, né, nessa busca de terapia via inteligência artificial, né, que é alguma coisa que justamente é o oposto, né, do que a gente pode pensar em termos de escuta, né, psicanalítica. Então, tudo isso fala dessa transição de uma lógica que poderia ser, né, justamente uma lógica de uma discussão clínico-política para uma lógica individualizante e extremamente, aí sim, empobrecedora, porque é muito reducionista, mas não... Menos narrativas. Menos narrativas, né? A possibilidade de abrir várias portas a cada vez, até por mais angustiante que seja, pelo menos, né, alguma coisa que está em movimento. E eu acho que o problema é que quando a gente vai fechando e se paralisando, é que a questão fica realmente complicada, né? Eu pedi autorização aí à mesa. Eu pedi autorização à mesa, para você não ter pergunta para mim, mas de eu falar. Porque eu queria... Estou brincando. Quando a Fernanda falou, eu até fui mexer no celular, peço desculpa, mas eu tive uma associação. Eu estava viajando e vi uma notícia, a gente lê tanta coisa, né? Falei, eu vou tomar nota disso. Um deputado chamado Paulo Foleto, ouviram falar disso? Estão sabendo desse projeto? É um deputado do Espírito Santo, minha terra, capixaba, da minha cidade. Ele fez um projeto de lei preocupado com a disseminação tanto irregular da psicanálise, cursos à distância, etc., etc. E ele propõe nesse projeto, aí eu estou trazendo para chamar a atenção da sociedade, dos formadores de opinião no campo da psicanálise, ele considera que as ações e formações em saúde mental devem ser regulamentadas a partir da Associação Brasileira de Psiquiatria, que, me perdoe, não entende nada de saúde mental, né? Entende de doença, de medicamento, etc.
Isso me chamou a atenção e eu marquei de ler depois. E que a FEBRAPSE, eu estava perguntando aqui, Federação Brasileira de Psicanálise, se vocês eram filiados ou não, apoia veementemente essa iniciativa. Então, é uma coisa para marcar aqui e ver que vocês fiquem atentos, que está, no momento, em julgamento na Comissão de Saúde da Câmara, esse projeto de lei do Paulo Folleto, que determina que a Associação Brasileira de Psicanálise, ou de Psiquiatria, desculpe, com a FEBRAPSE e o Conselho de Psicologia. Eu achei curioso, porque uma profissão é como se também o campo da psicanálise fosse restrito a determinadas profissões de saúde, né? Então, seria uma coisa importante acompanhar, mas eu não sei se alguém conhece ou está acompanhando isso, mas a gente tem que, na área pública, né, que está atento a essas medidas que, de repente, se tornam lei, se tornam normatizadas e um grande problema a ser desfeito depois, né? Pessoal, vamos então encerrar aqui essa mesa, lembrando que teremos 15 minutos de intervalo e retornamos para uma outra palestra. Obrigado a todos.